Capítulo 7. O complexo desafio da construção de um Estado plurinacional. A passagem do Estado-nação para o Estado plurinacional, comunitário e autonômico é um grande desafio. Trata-se de abandonar a modernidade, a história da soberania na modernidade, a história do Estado na modernidade, a história da relação entre Estado e sociedade, uma história que estabelece uma separação entre governantes e governados. Deixamos para trás uma história de colonização e dominações polimorfas. Deixamos para trás, então, a ilusão que originou os Estados-nação subalternos. Raul Prada Alcoreza. Para compreender melhor o que significa um Estado plurinacional, é importante resgatar rapidamente alguns elementos básicos do debate sobre Estado. Ao longo da história foram permanentes as lutas políticas para controlar e construir o Estado em função de determinados interesses. Em algumas ocasiões, sociedades foram organizadas em torno do Estado. Em outras, o Estado foi um fator para estruturar a sociedade. O Estado significa ou sintetiza de alguma maneira um espaço de dominação, ou seja, um espaço de expressão do poder político. Sua crise em um permanente processo de múltiplas disputas e com parte da crise orgânica do capitalismo, como anota o sociólogo boliviano Raul Prada Alcoreza, tem sido recorrente. A ambiguidade fundacional da nação e seus modelos de Estado e sociedade na América Latina, sustentados na colonialidade do poder, uma colonialidade que não é apenas europeia, resultaram excludentes e limitantes para o desenvolvimento das capacidades culturais, sociais e produtivas na região. Os Estados-nação subalternos se explicam pela lógica do sistema mundo, pois são estados formados e existentes dentro da lógica de acumulação do capitalismo. Na América Latina, particularmente, o Estado mínimo, o Estado neoliberal, entrou em crise. É aquele Estado que se dizia capaz de inserir cada vez mais os países da região ao mercado mundial em um processo de crescente e incontrolada mercantilização. O Estado neoliberal abria fronteiras a produtos estrangeiros e dava garantias ao capital forâneo, inclusive reprimindo amplos segmentos da sociedade, e tudo para provocar o desejado desenvolvimento. No entanto, sem minimizar a crise do Estado neoliberal, devemos entender que também está em crise, e já faz muito tempo, o Estado colonial sobre o qual se fundou o Estado oligárquico, que por sua vez é a base do Estado neoliberal. Assim, estamos passando por uma crise do Estado-nação em seu último nível. Estas múltiplas crises do Estado nos levam a entender melhor os processos de luta dos povos de alguns países da América Latina, como Bolívia, Equador ou Peru. Nesses países registram-se processos emancipadores movidos pela necessidade imperiosa de superar os profundos vícios coloniais. A tarefa é construir outro Estado, um Estado que assuma com princípios de igualdade e liberdade as múltiplas diversidades existentes nesses países, normalmente marginalizadas ou subjugadas. No horizonte de várias sociedades aparece o Estado plurinacional. Na Bolívia e no Equador, o Estado plurinacional foi alçado à categoria constitucional, o que não implica necessariamente que bolivianos e equatorianos viviam um Estado plurinacional. Ainda há um longo caminho a ser percorrido pela Bolívia, onde mais se avançou nessa direção. No Equador, pouco ou nada foi feito. É óbvio que tão somente uma declaração constitucional não assegura na prática a existência ou a construção de um Estado plurinacional e intercultural. A realidade não muda com uma Constituição, por mais vanguardista que seja. No entanto, o debate está instalado nesses países e em outros da região.
No Peru, por exemplo, dentro de algum tempo, é possível antecipar que essa questão seja abordada seriamente, inclusive no plano constitucional. Subtítulo: Estado plurinacional e nação. A plurinacionalidade não nega a nação, mas propõe outra concepção de nação. Reconhece que não existe apenas uma nação ou apenas uma nacionalidade. Assume uma nação de nacionalidades diversas, que tem convivido em estado permanente enfrentamento. O Estado moderno e liberal, herdeiro de estruturas e práticas coloniais, sobre o qual se estabeleceu um esquema de dominação oligárquico, uma e outra vez tratou de embranquecer a sociedade, negar e apagar diversidades, ignorar ou reprimir a existência de culturas e línguas dos povos e nacionalidades que existiam antes da conquista. A plurinacionalidade, enquanto nova concepção de organização social, resgata a pluralidade de visões étnicas e culturais para repensar o Estado. Para mencionar apenas algumas referências, os direitos coletivos e não apenas os direitos individuais também são importantes. Igualmente, interessa uma nova forma de relacionar-se com a natureza, que abriria as portas a uma cidadania ambiental e ecológica, tal como já discutimos. Em sociedades carregadas de racismo e com deficiências democráticas históricas, a construção de um Estado plurinacional se converte não apenas em desafio, mas em necessidade. Portanto, é preciso dar resposta a temas-chave, como a discriminação racial e as distintas formas de pertencimento ao território. Subtítulo: O racismo, cicatriz da colonialidade. O racismo não é apenas um problema social. O racismo que serviu para legitimar a conquista ao considerar que há raças e que essas podem hierarquizar-se é um problema político e, como tal, expressa-se também como uma questão de segregação econômica, exclusão e marginalização. É inclusive um problema de caráter ambiental, pois não se respeitam os ecossistemas e territórios onde habitam povos e nacionalidades indígenas ou comunidades negras. A segregação racial surge nas áreas urbanas quando grupos racialmente marginalizados muitas vezes se veem forçados a viver nos lugares mais precários. O racismo é, nas palavras de Aníbal Quijano, a mais profunda e perdurável expressão da dominação colonial imposta sobre a população do planeta durante a expansão do colonialismo europeu. Nos inícios da colônia, considerava-se inclusive que os indígenas não tinham alma. Desde então, o racismo tem sido a mais arraigada e eficaz forma de dominação social, material, psicológica e certamente política. As manifestações do racismo são múltiplas. Não surpreende que negros e indígenas sejam os grupos humanos mais empobrecidos, explorados e vulneráveis. O desemprego ou a carência de serviços de educação ou saúde os atingem com muito mais força. Além disso, são discriminados nas instâncias de participação política e no exercício da democracia. Os parênteses, povos e nacionalidades, sem necessidade de fazer uma apologia às suas formas de tomar decisões coletivas, dispõem de processos deliberativos mais democráticos que os da conhecida sociedade ocidental. A vida comunitária em si mesma é uma mostra desses exercícios de democracia, e essas práticas que poderiam servir para repensar nossa democracia são simplesmente ignoradas
graças à mesma e persistente discriminação. Esta aceitação não implica desconhecer as limitações de se colocar em prática este tipo de democracia assembleísta em comunidades muito numerosas. De todas as maneiras, sem pretender citar como exemplo a ser copiado ao pé da letra, se poderia mencionar a democracia direta da Suíça com seu interessante e não menos complexo sistema de consultas ou referendos populares vinculantes. O desafio é vislumbrar a plurinacionalidade como exercício de democracia inclusiva, mas, sobretudo, como proposta de vida na diversidade, em maior harmonia e proximidade com a natureza. A plurinacionalidade, então, não pode deixar de ser lida junta com outras definições que guardam relação com o território e com o manejo das riquezas naturais, em um exercício permanente de resistência e também de construção. Sobretudo nessas últimas décadas, os povos e nacionalidades foram atores locais, nacionais e internacionais nas lutas democráticas. Subtítulo: Plurinacionalidade como caminho emancipador. Com suas lutas, os povos e nacionalidades demandam o exercício pleno da democracia, a construção de cidadanias coletivas, o respeito à multiculturalidade e a prática da interculturalidade, das liberdades e das oportunidades sem exclusões. Nessa linha de reflexão, a construção do Estado plurinacional pavimenta um caminho de democracia continuada. A plurinacionalidade não é apenas o reconhecimento passivo da diversidade de povos e nacionalidades. É fundamentalmente uma declaração pública do desejo de incorporar perspectivas distintas de sociedade. O Estado plurinacional coloca na agenda o tema das soberanias, no plural, não apenas a soberania nacional, mas a soberania patrimonial. Raul Prada Alcoreza nos fala com razão da polissemia de seus significados, destacando sobretudo em que soberania tem a ver com a legitimidade do poder. É justo reconhecer que foram os povos e nacionalidades que majoritariamente evitaram a apropriação e destruição da natureza. Nesse sentido, a construção de um Estado plurinacional não apenas deve tolerar a diversidade, deve, sobretudo, celebrá-la. Serão essas reflexões válidas para outras realidades alheias à América Latina? Poderiam, por exemplo, colaborar com a constituição de um Estado europeu plurinacional? Plurinacionalidade e interculturalidade nos remetem a uma noção de Estado formado por nações unidas e por identidades culturais vigorosas com um passado histórico e, principalmente, com uma vontade de integração que sugere a marginalização exploradora dos povos e nacionalidades. Foi assim que, em uma tradição democrática de intolerância com abusos e corrupção, os povos e nacionalidades que muitas vezes lideraram os enfrentamentos aos governos neoliberais nos últimos anos propuseram a construção do Estado plurinacional. Aceitar essa matriz originária, além de enriquecer culturalmente as sociedades, permitirá que comecemos a superar as práticas e as percepções racistas que temos cultivado. A plurinacionalidade não implica pensar uma estrutura parcializada do Estado. Não se deseja apenas construir uma parte do Estado dedicada a atender os interesses indígenas ou negros. A plurinacionalidade não é só para as comunidades indígenas ou negras. A proposta de um Estado plurinacional é muito mais ampla e complexa, e começa, no caso de Equador e Bolívia, a forjar-se nos anos 1990
como processo político vinculado a problemas e reivindicações de identidade, território ou água. Nessa época, as organizações indígenas emergem com força renovada, exigindo espaço na vida política. Sua ação se dirige às reivindicações por um lugar como sujeitos políticos dentro de suas respectivas sociedades, superando a objetificação a que haviam sido sistematicamente degradadas pelos poderes coloniais e oligárquicos, e inclusive, em muitas ocasiões, por aqueles que assumiram posições à esquerda. Não podemos desconhecer e criticar o discurso e a prática de certos grupos de esquerda que entendiam a questão indígena exclusivamente como um enfrentamento de capital e trabalho. Para esses grupos, os indígenas eram simplesmente explorados do campo, camponeses assimiláveis à lógica sindical. Por isso, não surpreende que, atualmente, as críticas ao Estado plurinacional tenham surgido em vários lados, não apenas oligárquicos e neoliberais, mas também nos campos do socialismo conservador ou de intelectuais positivistas. Os indígenas irromperam com força nesse contexto de resistências e construções. Assumiram-se como sujeitos e rechaçaram o paternalismo excludente. É muito importante ter em mente que não emergiram simplesmente como sujeitos individuais, mas como sujeitos comunitários, portadores de direitos coletivos. Isso é fundamental. Essa posição abre portas à recuperação da diversidade como pedra basilar para a plurinacionalidade e, consequentemente, para o bem viver. Outro ponto importante é reconhecer e aceitar formas de organização social que antecedem a conquista. De nenhuma maneira se propõe uma espécie de recuperação arqueológica para construir novas sociedades, como se fossem museus sociológicos, recuperando valores fundacionais dos povos e nacionalidades. Porém, se poderá construir sociedades dinâmicas. O que poderíamos definir como nação cívica tem a possibilidade de coexistir com várias nações culturais, ou seja, com aqueles povos e nacionalidades que existiam antes da conquista e que têm resistido às estruturas de dominação e exploração da colônia e também da república. A falta de compreensão e aceitação das verdadeiras raízes de muitos países latino-americanos talvez explique a existência de estados quase fracassados ou nações que simplesmente não conseguem amadurecer. O problema surge por jamais terem assumido e incorporado seus povos e nacionalidades. A plurinacionalidade não se dissolve com os estados, mas exige espaços de autogoverno e autodeterminação. Isso, obviamente, traz implícito um difícil choque com quem defende a tese do Estado-nação tradicional. Nesta perspectiva, cabe recuperar uma riquíssima história de propostas falidas ou exitosas ao redor do planeta, tal como explica Boaventura de Souza Santos. Há uma espécie de legislação internacional expressa na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho ou na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Mas a conquista mais importante até agora está nas constituições de Equador e Bolívia, que instam suas sociedades a construir estados plurinacionais e que, simultaneamente, alimentam o debate da região. Não interessa tanto que se tenha avançado muito ou pouco nos processos desencadeados na esteira dessas conquistas constitucionais. O que importa é a possibilidade de vislumbrar os desafios que tais conquistas representam. A discussão constituinte marca o começo de um renovado processo de descolonialidade de poder. Um novo horizonte histórico está surgindo.
Ele implica a emancipação em relação ao eurocentrismo, uma emancipação que convoca a uma luta social para prescindir do capitalismo. Essa será a única maneira de deixar para trás as formas de existência social caracterizadas pela dominação, pela discriminação racista, etnicista e sexista e pela exploração econômica. Isso exige novas formas de comunidades, novas formas de expressão da diversidade social, assim como da solidariedade e da reciprocidade. Igualmente, sinaliza com o fim da homogeneidade institucional do Estado-nação, construindo instituições distintas, assegurando as igualdades nas diversidades. Este novo Estado terá de aceitar e propiciar as autonomias territoriais dos povos e nacionalidades. Tudo isto, em essência, significa a produção democrática de uma sociedade democrática, como parte de um processo continuado e de longo prazo. Mas deve ficar absolutamente claro, como já apontamos anteriormente, que uma Constituição que estabelece a plurinacionalidade por si só não garante que o Estado seja plurinacional. E jamais haverá plurinacionalidade enquanto a Constituição não seja encarada e assumida como um projeto de vida em comum por toda a sociedade, com vistas à construção de outro país. Não será realidade se a sociedade, os indivíduos e coletividades não se apropriarem dos significados de uma Constituição. A Constituição não é apenas o documento jurídico mais político de todos e o documento político mais jurídico de todos. A Constituição é fundamentalmente um projeto de vida em comum. Eis a essência de uma Constituição transformadora. No caso de Equador e Bolívia, trata-se de um projeto de vida plurinacional, uma caixa de ferramentas onde estão os direitos, obrigações e as instituições em suma, os elementos básicos para construir a plurinacionalidade. Sua aplicabilidade, sua construção e seu exercício são um grande desafio de toda a sociedade, recorda a advogada equatoriana Nina Pacari, uma tarefa que, consequentemente, não recai apenas sobre os povos e nacionalidades indígenas. O bem viver como Estado. Subtítulo: O bem viver como base do Estado plurinacional. Do que foi dito acima, se deriva a necessidade de recuperar as práticas das comunidades indígenas, assumindo-as como são, sem idealizá-las. Não se trata de colocar remendos sobre o Estado que temos. Para construir um Estado diferente, não se propõe uma simples sobreposição de ideias indigenistas às atuais estruturas ou uma justaposição de propostas e visões indígenas e não indígenas. O Estado plurinacional não é um Estado híbrido, tem de ser outro Estado, no sentido de outra sociedade e outra proposta de vida, ou seja, o bem viver. Daí se conclui com Boaventura de Souza Santos que a plurinacionalidade implica outro projeto de país. Enquanto boa parte das posturas sobre desenvolvimento convencional e inclusive muitas das correntes críticas propagam-se dentro dos saberes ocidentais próprios da modernidade, as propostas do bem viver mais recentes escapam a esses limites. Como já mencionamos, recuperam posturas-chave ancoradas nos conhecimentos e saberes próprios dos povos ou nacionalidades originárias, inclusive de outras latitudes. Daí nasce a discussão sobre uma série de ideias e posturas englobadas sob o rótulo do bem viver. O bem viver, como conceito plural e em construção, flui no campo dos debates teóricos. Há avanços práticos, porém, entre os povos e nacionalidades indígenas,
passos substantivos se registram na construção política como nas constituições de Bolívia e Equador. Não se trata de colocar remendos sobre o Estado que temos. Para construir um Estado diferente, não se propõe uma simples sobreposição de ideias indigenistas às atuais estruturas, ou uma justaposição de propostas e visões indígenas e não indígenas. O Estado plurinacional não é um Estado híbrido, tem de ser outro Estado, no sentido de outra sociedade e outra proposta de vida, ou seja, o bem viver. Daí se conclui, como Boaventura de Souza Santos, que a plurinacionalidade implica outro projeto de país. Enquanto boa parte das posturas sobre desenvolvimento convencional, e inclusive muitas das correntes críticas propagam-se dentro dos saberes ocidentais próprios da modernidade, as propostas do bem viver mais recentes escapam a esses limites. Como já mencionamos, recuperam posturas-chave ancoradas nos conhecimentos e saberes próprios dos povos ou nacionalidades originárias, inclusive de outras latitudes. Daí nasce a discussão sobre uma série de ideias e posturas englobadas sob o rótulo do bem viver. O bem viver, como conceito plural e em construção, flui no campo dos debates teóricos. Há avanços práticos, porém, entre os povos e nacionalidades indígenas, passos substantivos se registram na construção política, como nas constituições de Bolívia e Equador. Além da diversidade de posturas no interior do bem viver, surgem importantes elementos unificadores, tais como a contestação ao desenvolvimento e ao progresso ou a exigência de outra relação com a natureza. O bem viver não é, pois, mais uma ideia de desenvolvimento alternativo dentro de uma longa lista de opções. Se apresenta como uma alternativa a todas elas. Isso nos leva necessariamente, como já fizemos, a questionar o próprio conceito de desenvolvimento. Enquanto visão unívoca e unidirecional originada há algumas décadas nos centros de poder, nos últimos anos, em diversas partes do planeta, surgiram interessantes debates sobre a lógica de produzir cada vez mais, de possuir cada vez mais, de ser cada vez mais, de fazer as coisas com cada vez maior velocidade. Há então, dentro da visão do bem viver, elementos que não apenas se circunscrevem às realidades andinas e amazônicas, mas que se projetam em outras regiões. Fala-se em construir sociedades sustentadas na harmonia das relações dos seres humanos com a natureza, do ser humano consigo mesmo e dos seres humanos com outros seres humanos. Isso não implica a visão milenarista de um paraíso harmônico. Este processo não exclui lutas sociais, lutas que são múltiplas e diversas, como são múltiplas e diversas as formas de exploração, dominação e exclusão provocadas pelo capitalismo. Estas lutas, porém, não se esgotam na luta de classes. Há que enfrentar as sociedades patriarcais, as sociedades racistas e as sociedades com enormes e crescentes conflitos intergeracionais, para mencionar alguns desdobramentos dos conflitos do capitalismo. Os princípios do buen vivir, expressos pela Constituição Equatoriana de 2008, por exemplo, se apresentam paralelamente com a mesma hierarquia. Outros princípios clássicos, como igualdade, inclusão, dignidade, liberdade, respeito, participação política com equidade social e de gênero, bem-estar comum, responsabilidade, justiça social, etc. Por sua vez, estes princípios estão vinculados diretamente à forma de organização econômica do Estado, que também incorpora conceitos como solidariedade e reciprocidade, com suas múltiplas dimensões. A ideia do bem viver está diretamente atrelada aos saberes e às tradições indígenas. Portanto,
há um esforço deliberado para visibilizar concepções que estiveram ocultas e subjugadas por um longo tempo. Já dissemos que o bem-viver questiona o capitalismo, que, em essência, acelerou o divórcio entre seres humanos e natureza. Mas o bem-viver também critica os socialismos realmente existentes, ou seja, os socialismos antropocêntricos, como aponta Oviedo Freire. O bem-viver, enquanto expressão de democracia radical, questiona toda forma de autoritarismo. Nessa perspectiva, o bem-viver se projeta como uma proposta de transformação civilizatória e, por isso mesmo, adquire cada vez mais vigor também fora do mundo andino e amazônico, para além de seus desafios plurinacionais. Em seu cerne, como já dissemos, está um grande passo revolucionário que nos insta a abandonar visões antropocêntricas e trilhar um caminho rumo a visões sociobiocêntricas com as consequências políticas, econômicas e sociais que hão de surgir no processo. Subtítulo: Democracia radical na diversidade. A proposta de um novo Estado deve incorporar dois elementos-chave, o bem-viver e os direitos da natureza, a partir dos quais devem se consolidar e ampliar os direitos coletivos ou comunitários. Não há contradição com a participação cidadã, pois não se trata de uma democracia que abra as portas unicamente à cidadania individual liberal. Há também cidadanias coletivas e comunitárias. Além disso, os direitos da natureza necessitam e, ao mesmo tempo, dão origem a outro tipo de cidadania que se constrói no contexto ambiental. Como já dissemos, esse novo tipo de cidadania é plural, já que depende das histórias sociais e do meio ambiente, e acolhe critérios de justiça ecológica que superam a visão tradicional de justiça. Eduardo Gudinas denomina estas cidadanias como meta-cidadanias ecológicas. Para alcançá-las, há que consolidar e ampliar a vigência do pluralismo jurídico, assim como a prática da gestão pública com critérios plurinacionais e interculturais, que assegurem uma maior e efetiva participação cidadã e comunitária. Todos estes temas de debate de neoconstitucionalismo transformador é essencialmente descolonizador. É óbvio que, se quer superar a colonialidade do poder, do saber e do ser, haverá que se fazer um esforço de descolonização profunda. De acordo com a socióloga norte-americana Catherine Walsh, isso exige práticas interculturais permanentes em todos os âmbitos da vida em coletividade. Exige dar espaço a esquemas de redistribuição da riqueza e do poder, assim como de construção de equidades no plural, pois não está em jogo apenas a luta de classes, está em jogo a superação efetiva do conceito de raça, enquanto elemento configurador das sociedades. Também é necessário desmontar as estruturas patriarcais. A plurinacionalidade presente nas constituições da Bolívia e do Equador representa um ressarcimento histórico aos povos e nacionalidades. Simultaneamente, é uma oportunidade para que estas sociedades aprendam com a alteridade, assumindo um compromisso de convivência democrática e equitativa, em que a busca pela harmonia deve ser a marca das relações dos seres humanos entre si e destes com a natureza. Esse empenho reconhece a interculturalidade como parte fundamental da plurinacionalidade. A proposta pode ser sintetizada, ademais, no exercício prático e diário de reconhecimento das diversidades. Trata-se de uma vida em comum marcada não pela exclusão, que, como observa o filósofo boliviano Luiz Tapia, ainda persiste nos governos caudilescos do Equador e da Bolívia, mas pela inclusão efetiva e não subordinada. Em suma, o neoconstitucionalismo transformador, sobre o que se fundamenta a construção do Estado plurinacional, é eminentemente participativo.
Trata-se de um ponto de partida e não de chegada para construir alternativas ao desenvolvimento e para superar as aberrações do antropocentrismo, que coloca em grave risco a existência do ser humano sobre a Terra. A tarefa é aprender desaprendendo, aprender e reaprender ao mesmo tempo, como argumenta Nina Pacari. Uma tarefa complexa e difícil, que exigirá cada vez mais democracia, nunca menos. Consequentemente, a consolidação constitucional depende do aprofundamento da democracia em sociedades multi- ou pluriculturais, que incluam populações historicamente marginalizadas. Concluamos aceitando que o desafio é extremamente complexo, mas não impossível. Para enfrentá-lo, em primeiro lugar, se requer clareza sobre os horizontes do Estado plurinacional, horizontes que foram sintetizados por Raul Prada Alcoreza ao assinalar que a passagem do Estado-nação para o Estado plurinacional, comunitário e autonômico é um grande desafio. Trata-se de deixar para trás a modernidade, a história da soberania na modernidade, a história do Estado na modernidade, a história da relação entre Estado e sociedade, uma história que define a separação entre governantes e governados, entre sociedade política e sociedade civil, em um contexto matriarcal onde se demarcou a relação entre dominantes e dominados a partir de mecanismos de dominação e de diagramas de poder que atravessam os corpos e territórios, incidindo nas condutas e comportamentos na administração da terra e dos territórios, na exploração da força de trabalho. Deixar para trás uma história de colonização e dominações polimorfas arraigadas no mundo, onde a geopolítica da economia mundo e do sistema mundo capitalista divide o planeta entre centro e periferia, radicalizando a exploração da força de trabalho e controlando as reservas de recursos naturais, estabelecendo uma divisão planetária do trabalho, convertendo os países periféricos em exportadores de matérias-primas e reservas de mão de obra barata, transferindo mais tarde tecnologia obsoleta a alguns desses países que entraram tardiamente na Revolução Industrial, deslocando para eles a indústria pesada, considerada de alto e massivo investimento de capital, mas com baixos rendimentos a médio e longo prazo, preferindo optar por isso pela circulação do capital financeiro que rende grandes benefícios a curto prazo, deixar para trás, assim, a ilusão que provocaram os Estados-nação subalternos com o fim das guerras de independência e as lutas de libertação nacional, a ilusão de nossa independência e igualdade no concerto das nações, no marco hierárquico das Nações Unidas. Há que se construir durante a caminhada uma nova história. Para tanto, é indispensável uma nova democracia pensada e sentida a partir das contribuições culturais dos povos originários. Uma democracia inclusiva, harmônica e respeitosa à diversidade, pontua Nina Pacari. Tudo como parte das propostas de transformações profundas, civilizatórias, em que se deve enfatizar a garantia simultânea da pluralidade e da radicalidade.